Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre as regras de transição, aquelas que vieram junto com a reforma da Previdência, né, para aquelas pessoas que ainda não tinham cumprido os requisitos necessários para se aposentarem até 13 de novembro de 2019. São 4 regras de transição para quem poderia se aposentar por tempo de contribuição, que exige, né, os 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 para o homem, uma regra de transição para aquela aposentadoria por idade antiga e uma regra de transição para a aposentadoria especial. E ainda temos as de professor, temos a de servidor público, mas hoje a gente vai focar nessas regras de transição para o INSS, para aqueles segurados que poderão se aposentar pelo INSS. E primeiro, gente, antes de tudo é importante falar que quem já tinha cumprido os requisitos para se aposentar até 13 de novembro de 2019, a pessoa, mesmo que ela não tenha requerido o benefício, ela tem direito adquirido. E ela tem direito adquirido aos 2 cálculos. Ela tanto pode se aposentar por alguma dessas regras de transição, como ela pode se aposentar com a regra antiga, que era aquela, né, que aplicava o fator previdenciário, ou se ela tinha, né, em 2019, 96 pontos o homem e 95 pontos a mulher. Mas, obviamente, é preciso que a pessoa faça um planejamento para ela verificar qual cálculo é mais benéfico. Com base na regra antiga, que exigia o tempo de contribuição apenas, e a pessoa não tinha que ter idade mínima, né? Não tinha que cumprir os requisitos das regras de transição, que o cálculo era feito com aquele descarte de 20% das contribuições de menor valor, mas aí com a aplicação de fator previdenciário, ou o cálculo com base em uma regra de transição. Então é importante fazer o cálculo, né? É importante fazer o cálculo com base no sistema antigo, com a legislação antiga e com base na regra de transição, né? Mas com um cálculo novo, já com aquelas regras que estão estabelecidas já na emenda constitucional 103, e agora também nós já temos isso regulamentado pelo decreto 10.410, nós temos também aquela portaria 450, então temos várias mudanças aí. É muito importante fazer esse cálculo. Então eu vou aqui hoje falar das regras de transição em si, mas vou tentar trazer em cada regra um caso prático e algumas coisas que a legislação alterou quanto a isso, o que tinha na antiga, para deixar isso bem claro, tanto para o segurado, que está aí para se aposentar, quanto para o advogado, que também está, né, verificando o caso do cliente, analisando, fazendo um planejamento de aposentadoria para aquele seu cliente. Então, as 4 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição é a do pedágio de 50%, a do pedágio de 100%, a da idade mínima progressiva e a regra de transição da soma de pontos. Todas elas a pessoa tem que ter 35 anos de tempo de contribuição o homem e 30 anos de tempo de contribuição a mulher. Não tem jeito, mas são meus pontos, ainda faltava um tempo de contribuição, mas com a idade dava os pontos. Não tem jeito, tem que ter isso no mínimo, é o requisito de todas essas 4 regras. Além disso, cada uma tem sua exigência. Então, por exemplo, a regra de transição do pedágio de 50% é a única regra de transição que, pelo cálculo, aplica-se o fator previdenciário. Então, de certa forma, é uma regra que a pessoa provavelmente vai se aposentar com menor valor, pensando em questão do fator previdenciário, do coeficiente de cálculo, que ela vai se aposentar provavelmente com menor coeficiente. Não quer dizer que é o menor valor, porque a gente tem que olhar outras coisas, que é a questão do descarte de 20% das contribuições menores ou não. Então, nessa regra, é a regra sim. Pergunta, existe alguma regra que eu possa me aposentar sem precisar da idade mínima e com fator previdenciário? Sim, é a regra de transição do pedágio de 50%. Né? Já do pedágio de 100%, a pessoa tem que ter uma idade mínima que a lei exige. A da soma de pontos não tem que ter idade mínima, mas tem que somar os pontos com a idade. Então, acaba tendo uma idade mínima oculta por trás ali. E a da idade mínima progressiva, o próprio nome já diz. Então vamos a cada uma das regras. A do pedágio de 50%. Para a pessoa ter direito a essa regra, ela tinha que ter um mínimo de contribuição até 13 de novembro. Se ela não tinha aquele mínimo, ela não se enquadra nessa regra. Então eram aquelas pessoas que estavam há 2 anos de cumprir o tempo mínimo exigido, de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. A mulher tinha que ter 28 anos de tempo de contribuição no dia
13 de novembro de 2019 e o homem 33 anos. Quem tinha esse tempo, não precisava de idade mínima, pode se aposentar com a regra de transição do pedágio 50%. Qual que é essa regra? A pessoa vai ter que cumprir 50% do tempo faltante. Então, se faltavam 2 anos, ela cumpre mais um. Então, no caso, a mulher vai ter que se aposentar com 31 anos de tempo, o homem com 36, nesse exemplo que eu citei, e vai poder se aposentar pela regra de transição do pedágio de 50%. Ah, aquela pessoa que estava faltando 4 meses para completar os 35 anos. A mulher que estava faltando 2 meses, aí é só cumprir o pedágio de 50%. E aí a pessoa vai poder se aposentar com o fator previdenciário, mas ela não tem que ficar esperando. Ah, é vantajosa essa aposentadoria? Vai depender de cada caso, gente. Não tem como a gente falar antes de fazer o cálculo. Por exemplo, quem vai se aposentar com salário mínimo, porque sempre contribuiu com salário mínimo, tanto faz o cálculo para ela, se está descartando 20%, se não está descartando, se vai ter aplicação de fator ou não vai ter, porque ela não pode receber menos do que o salário mínimo. O que importa para essa pessoa é ela se aposentar o mais rápido possível. Então a regra do pedágio 50% vai ser a mais benéfica para essa pessoa. Provavelmente, porque se ela não tem, a não ser que ela já tenha idade mínima e tal, mas para a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, uma pessoa que contribuía por um tempo sobre o teto e outro tempo sobre o salário mínimo, para essa pessoa talvez não valha a pena, porque não vai descartar os 20% dos menores. Uma pessoa que está próxima a cumprir a regra do pedágio de 100%, que é a idade mínima, ou aquela pessoa que está próxima a cumprir a soma de pontos, talvez não valha a pena, é melhor ele aguardar. Eu tenho casos de cliente que ele aguarda 6 meses e consegue se aposentar pela soma de pontos, ao invés de ser com fator previdenciário, pelo pedágio 50%, ou então ele consegue se aposentar pelo pedágio 100%, que ele também preenche aquele requisito, conforme nós vamos explicar mais adiante. Então, tudo de regra de transição tem que se adequar ao caso concreto. Não tem como a gente responder assim, não, vai ter direito, vai ser melhor, vai ser menos benéfico, vai ser mais rápido, a melhor aposentadoria é aquela que demora mais. Não, não tem regra, de acordo com cada caso. O valor do salário de contribuição, a necessidade da pessoa, o que ela deixa de receber, ela continuar contribuindo como autônoma, como empregada, ela está desempregada, está precisando daquele rendimento, ela precisa retirar o FGTS dela com urgência, porque ela tem um plano maior com aquilo. Cada caso tem que ser analisado. Por isso eu chamo para a importância do planejamento previdenciário. Além de conhecer as regras de transição, é importante fazer o planejamento, fazer simulações para ver qual vai ser melhor. Primeiro, melhor valor, o mais rápido, né? Melhor valor e mais rápido, ou ainda que demora um pouquinho, mas vai compensar a espera. Além disso, a realidade de cada um. Agora vamos falar sobre a regra do pedágio de 100%. Essa regra é muito interessante porque ela exige uma idade mínima, mas em compensação ela dá a possibilidade para as pessoas se aposentarem com um cálculo melhor, sem fator previdenciário e com um percentual, coeficiente de cálculo de 100%. Inclusive aquelas pessoas que já tinham cumprido os requisitos, né, para se aposentar em 13 de novembro, mas que com o fator previdenciário o cálculo não era benéfico. E agora com essa regra do pedágio 100% talvez seja interessante para a pessoa, porque ela não tem que cumprir o pedágio 100%, aquelas que já tinham cumprido 35 anos de tempo o homem e 30 anos de tempo para a mulher. Ela vai ter apenas de cumprir a idade mínima. A idade mínima de 57 anos para a mulher e de 60 anos para o homem. E aí vai poder se aposentar com esse coeficiente de cálculo de 100%. Obviamente que a gente tem que verificar o cálculo em relação à média, porque, né, de novo eu volto a repetir, aquela questão do descarte de 20% dos menores salários, até que ponto isso vai interferir no cálculo. Então tem que ser feita a comparação. Mas essa regra de pedágio de 100%, ela foi feita para aquelas pessoas que faltavam mais de 2 anos para completar os 30 e 35 anos de tempo de contribuição, no caso da mulher 30 e do homem 35, em 13 de novembro de 2019. Essas pessoas poderão se aposentar sem a exigência de soma de pontos ou daquela aposentadoria por idade, que seriam 65 anos para o homem e 62 para a mulher, desde que elas cumpram esse pedágio de 100% mais a idade mínima de 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher. E elas vão cumprir, então, por exemplo, faltava 3 anos para cumprir o tempo
quando entrou em vigor a reforma, em 13 de novembro. A pessoa vai ter que cumprir mais 3 anos, pedágio 100% sobre o que faltava. Então, 6 anos. Então, o homem ele iria se aposentar com 38 anos de tempo de contribuição e a mulher, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, 33 anos. Mas, em compensação, não teria o fator previdenciário, teria o coeficiente de 100%. Mas aí a pessoa tem que realmente fazer o cálculo e avaliar, ver o que vale a pena, qual regra de transição vai chegar primeiro com o melhor cálculo possível. A outra regra de transição que a gente vai falar é a regra de soma de pontos. Ela de certa forma, ela é um pouco aquela antiga regra de 86, 96, né? Começou com 85, 95 e em 2019 era 86, 96. Mas ela é feita conforme regra de transição e que a pessoa tem que somar essa pontuação. Cada ano aumenta um ponto. Então nela tem que somar 96 pontos para o homem e 86 pontos para a mulher em 2019. No ano de 2020 já são 87 pontos para a mulher, 97 pontos para o homem. Então aumenta um ponto a cada ano. Sendo que ambos têm que ter aquele mínimo de tempo de contribuição, 30 anos de tempo para a mulher e 35 anos de tempo para o homem. Obviamente, se a pessoa ainda tem que cumprir um pedágio de 100%, no caso, né, quem estava faltando ainda mais de 2 anos de tempo para se aposentar, então a pessoa vai acabar tendo esse tempo de contribuição, porque é uma exigência da regra. E o cálculo é feito com base na média de todos os salários de contribuição, sem o descarte dos 20%, eu volto a repetir isso, que isso é muito importante frisar, né? E além disso é 60% sobre essa média, o coeficiente, mais 2% por cada ano que exceder 15 anos de tempo para a mulher e 20 anos de tempo de contribuição para o homem. Então, nesse cálculo, o coeficiente pode chegar a mais do que 100%, porque dependendo do tempo de contribuição do homem e da mulher, 2% a mais a cada ano que exceder 15 anos para a mulher e 20 para o homem pode chegar a um coeficiente maior. Então, é uma regra interessante desde que a pessoa cumpra esse requisito. Como eu digo, ela não há uma exigência de idade mínima diretamente, mas obviamente para a pessoa somar 97 pontos agora em 2020, ela tem que ter um mínimo de idade aí, porque se somar o tempo de contribuição não tem jeito dela ter esses 97 pontos. Então acaba que não é com qualquer idade, conforme a regra de transição do pedágio de 50%. E a última regra de transição que nós vamos falar aqui é a regra de transição da idade mínima progressiva. É como se fosse uma aposentadoria por idade, mas ainda não é a por idade. Por quê? Porque ela não, por idade, o homem tem que ter 65 anos hoje e a mulher 62. Tem a regra de transição também que nós falaremos em seguida. Mas a última regra de transição, que exige 30 anos no mínimo de tempo de contribuição para a mulher e 35 anos de tempo de contribuição para o homem, é a da idade mínima progressiva. Essa idade começa com 56 anos de idade para a mulher e vai aumentando 6 meses a cada ano. Então, esse ano são exigidos da mulher, para essa aposentadoria, 56 anos e meio, né? 56 anos e 6 meses. Este ano de 2020, no ano 2019, no final do ano 2019, depois da emenda, eram 56 anos, agora 56 e meio, e o ano que vem já são 57 anos e assim por diante. Então, a pessoa tem que ter idade mínima progressiva, mas que não precisa ser o mínimo, que é a idade, a aposentadoria por idade, a nova aposentadoria depois da reforma. Então a mulher tem que ter essa idade e o homem começa com 61 anos e isso vai progredindo a cada 6 meses. Então, gente, encerramos as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, aquela aposentadoria, né, que só se aposenta com ela agora com regra de transição ou com base nas regras antigas. Não existe mais uma nova para quem entrou agora, né, quem ingressou no INSS a partir de 3 de novembro, a aposentadoria mais por tempo de contribuição. Só existe a aposentadoria por idade, que é a próxima que eu vou falar agora, a regra de transição dela. O que é exigido da aposentadoria por idade? É exigido a idade mínima de 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem. O homem já era exigido isso. A diferença está aqui, 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 15 anos de tempo de contribuição para o homem que ingressou antes, até 13 de novembro,
e 20 anos de tempo de contribuição para o homem que ingressou no serviço urbano, para a aposentadoria urbana, depois, né, a partir de 14 de novembro. Então, são exigidos 20 anos de tempo de contribuição. Além disso, gente, apesar disso não estar explícito na emenda, no decreto 10.410 e também na portaria 450 do INSS, portaria conjunta do INSS, ambos agora de 2020, um de abril e outro agora de junho de 2020, de julho, né, publicado em 1º de julho, foi dia 30 de junho e publicado dia 1º de julho, a exigência de carência de 180 contribuições. Então não basta ter os 15 anos, tem que ter a carência, né? E a gente sabe que carência é diferente de tempo de contribuição. Carência, pela lei, são exigidas as contribuições ali realmente pagas, elas não podem ser pagas atrasadas depois que perdeu a qualidade de segurado. Então, carência, 180 meses. E essa carência também é exigida na aposentadoria, nas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. E isso é o que o decreto estabelece e a portaria 450. Obviamente, a gente, né, poderemos ter discussão quanto a isso na jurisprudência. Eu acho errada essa exigência de carência, mas infelizmente ela é mantida. Então, o que acontece? Qual que é a regra de transição para aposentadoria por idade? A regra de transição para aposentadoria por idade é o seguinte: uma mulher que estava próxima de se completar os 60 anos de idade antes da entrada em vigor da reforma, antes de 3 de novembro, ou o homem também, que não tinha completado os 15 anos de tempo de contribuição, né? Não tinha completado um ou outro requisito. Vai ter que esperar no mínimo essa idade de 62 anos para se aposentar, no caso da mulher que era exigido 60? Não. A pessoa vai ter uma regra de transição, que são exigidos no ano de 2020, 60 anos e meio. No ano de 2021, 61 anos. 2022, 61 anos e meio e 6 meses, né? E 2023, sim, aí já são exigidos 62 anos. Então a pessoa vai poder conseguir antecipar um pouquinho essa aposentadoria. A diferença em relação ao que ela teria direito antes da entrada em vigor da reforma é que ela vai ter o cálculo já diferenciado. A aposentadoria antes, a pessoa tinha que se aposentar, o cálculo da aposentadoria por idade era 70% mais 1% por cada ano de contribuição. Então, no mínimo, já se aposentava com 85%. Sobre a média, que era aquela média dos salários de contribuição a partir de julho de 94, descontando, né, descartando 20% daqueles que eram de menor valor. Sendo que agora o cálculo é o mesmo para todas as aposentadorias, 60% sobre a média de todos os salários, sem o descarte de 20% dos menores, e mais 2% por cada ano que exceder aos 15 anos de tempo para a mulher e aos 20 anos de tempo de contribuição para o homem. Então isso pode impactar no valor da aposentadoria. Mais uma vez é importante fazer o cálculo se a pessoa já tinha cumprido o requisito antes da entrada em vigor da emenda. Eu vou fazer uma aula sobre isso, sobre um planejamento, né, na aula de planejamento previdenciário, sobre o descarte, que agora é permitido descartar o tempo referente a contribuições de valores menores que vão interferir no cálculo, já que agora não pode mais descartar os 20%, mas a pessoa pode optar em não contar aquelas contribuições. Obviamente elas não serão contadas para nada, nem como tempo, né, e nem para nenhum fim, mas ela também não vai entrar no cálculo para reduzir a média da pessoa. Então é importante fazer o cálculo, porque às vezes vale a pena a pessoa se aposentar com base na regra nova, na regra de transição e não na regra antiga, né? Conforme a mesma coisa que a gente orientou para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, gente, essas são as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade. Então, isso referente ao INSS. Nós ainda temos regras de transição para o professor e nós temos regras de transição para servidor público, que eu falarei em outra aula, e temos regras de transição também para aposentadoria especial. Então, é muito importante que as pessoas olhem a regra de transição de soma de pontos também para aposentadoria especial, que é uma regra de transição que na hora que você for fazer o cálculo vale a pena verificar. E aí eu vou falar isso em uma outra aula só sobre aposentadoria especial e suas regras de transição. Então, por hoje eu queria realmente falar aqui, eram essas regras de transição, trazendo um pouco para estudo de alguns casos práticos, conforme eu falei,
nas regras de transição, principalmente lá no pedágio 50%, que é importante fazer o cálculo, é importante verificar, e que tem situações que realmente um caso é melhor do que o outro. E realmente tem que ser analisado a situação pessoal de quem quer se aposentar, mais as regras e o valor do benefício. Então é isso, eu convido vocês, se gostaram do vídeo, que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações, que vamos sempre colocar aqui vídeos sobre as atualizações previdenciárias, sobre as regras, com ênfase no estudo de casos práticos, que é o nosso caso aqui, a nossa advocacia do dia a dia.